galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Beleza! Hoje, dia 12 de abril de 2021, segunda-feira, dia da preguiça, expulsar ela, manda ela embora, porque hoje nós iremos ter uma aula de gramática, isso mesmo, com este livrinho aqui, ó, isso, verdinho, tá? Fininho. E as páginas de hoje, elas vão da página 37 a 45. E hoje nós iremos falar sobre flexão do indicativo e flexão do subjuntivo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre flexão do indicativo, do modo do indicativo. Essa flexão do indicativo aí, o indicativo é um modo que ele vai indicar o quê? Certeza de algo ou de alguma coisa que está sendo feito. E aí, para eu ter uma noção melhor, o indicativo, ele tem ali, ele é caracterizado por algo que está acontecendo, por algo que já aconteceu ou por algo que ainda vai acontecer, ok? Ele é usado para expressar não só algo como pessoas, nesses três tipos de tempo aí, tá? E esse modo indicativo, ele se flexiona de três formas: presente, passado e futuro. Sendo que o presente ele fica sozinho. O passado ele vai se dividir pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro ele vai se dividir futuro do presente e futuro do pretérito, ok? Então agora vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre cada um. O presente. Esse presente aí, o verbo indica algo que ocorre naquele momento, tá? No momento da declaração, no momento da fala, no momento da atitude, no momento que está acontecendo alguma coisa. Esse aí é o presente. E eu tenho um exemplo. Lembrando que esse exemplo que aparece para vocês aqui no slide é o mesmo exemplo do livrinho de vocês que eu coloquei para vocês não se perderem, tá? E diz assim o primeiro exemplo: estabelecemos as invasões bárbaras como causa da queda do Império Romano. Percebam que estabelecemos, foi coisa ali do momento, tá bom? E o pretérito perfeito? Esse pretérito perfeito aí que eu acabei de falar, mas deve ter sido na hora que o cachorro latiu, aconteceu alguma coisa e você se desligou. Esse pretérito perfeito, ele se encontra onde na classificação? No presente, no passado ou no futuro? Beleza, acertou quem falou no passado. Esse pretérito perfeito aí, ele expressa eventos verbais concluídos lá no passado. Aconteceu lá, ficou lá, terminou, acabou, ok? Então vamos para os exemplos. Diz assim: a crise interna romana gerou a sua debilidade, olha só os probleminhas acontecendo, e criou condições que dificultaram a reação do império. Pronto. Aconteceu tudo ali mesmo já foi resolvido e ó, acabou, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o pretérito imperfeito. Esse pretérito imperfeito aí, só para eu tirar a minha dúvida, ele se encontra onde aí? No presente, no passado ou no futuro? Ah, lembrei, o pretérito imperfeito ele se encontra lá no passado. E ele vai expressar o quê? Ele vai expressar eventos verbais que ocorreram repetidas vezes ou que tiveram certa duração no passado, tá? E aí eu posso dizer que houve alguma coisa ali que não foi concluída. Então eu tenho um exemplo aí. Os bárbaros eram povos que viviam fora dos limites de Roma, não falavam latim e possuíam uma cultura diferente da dos romanos. Perceberam? Isso aí. E o pretérito mais que perfeito? Aí eu paro e penso. Peraí, o pretérito mais que perfeito. A professora falou que eu tenho que ter domínio do conteúdo. E para eu ter domínio, eu tenho que saber a classificação. Então esse pretérito mais que perfeito me permite saber e falar com certeza, com clareza, que ele ainda se encontra no passado, ok? Então, o pretérito mais que perfeito, ele exprime eventos verbais também já passados, mas anteriores a outros eventos verbais que já passou, ok? Aí eu tenho um exemplo aí. Antes da sua fase final, o Império Romano fora dividido em duas partes, uma ocidental e outra oriental. Mas olha só, percebam que antes da fase final, antes de acontecer tudo lá, ok? Beleza. Então vamos agora para o futuro do presente.
futuro do presente aí, não tem nem como eu fazer pegadinha com vocês. Não tem como eu falar assim, mas vem cá, eles se encontram no passado, no presente e no futuro. Porque o próprio nome já diz, futuro do presente. Muito fácil. Por que é fácil, professora? Porque ele vai indicar algo que ainda vai acontecer. Ou seja, expressa eventos verbais que ainda acontecerão. Então, eu tenho um exemplo. Farei uma prova sobre a idade média. Farei. Já fiz? Não. Estou fazendo? Não. Ainda vou fazer, tá? Perceba que essa observação que coloquei aqui no próximo capítulo estudaremos advérbios porque eu pulei, tá? Então é só para deixar vocês um pouquinho mais calmos. E o futuro do pretérito, hein? O futuro do pretérito, ele é um pouquinho diferente do futuro do presente. Por quê, professora? Porque, olha só, para ele acontecer, ele vai precisar de algo que já aconteceu. Como assim, professora? Indica um evento verbal que aconteceria com certeza desde que o outro evento se realizasse. Então, eu preciso de um para realizar o outro. Aí, no exemplo, olha só. Os romanos resistiriam às invasões bárbaras se estivessem fortalecidos politicamente. Então, repetindo. Os romanos resistiriam às invasões bárbaras se estivessem fortalecidos politicamente. Poderia até acontecer, mas se houvesse o fortalecimento, ok? E agora vamos falar sobre o modo do subjuntivo, flexão do subjuntivo. Muito fácil. Por quê? Ele já é diferente do indicativo, porque ele vai trabalhar com a incerteza, tá? Com a dúvida. Então, só assim para ficar uma coisa formal. Indica que um processo verbal incerto está subordinado a certa condição, tá? Como assim, professora? Assim, esse modo verbal, ele é empregado quando se deseja dar o sentido de incerteza, possibilidade de um evento verbal. O presente, o passado e o futuro se flexionam da seguinte forma no modo subjuntivo. Vamos conhecer aí. Ele é diferente do indicativo, porque o indicativo eu tenho 6 tempos. Ele eu já tenho 3 tempos. E assim, bem mais fácil do que o indicativo, tá? Mas quando nós passamos a ter hábitos para estudar, tudo se torna fácil, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o presente do indicativo. Esse presente do indicativo aí indica um desejo ou um acontecimento provável, mas sobre o qual não há certeza. Pode acontecer, mas eu não tenho certeza se vai acontecer. Então eu já sei, a minha luzinha ela vai acender e eu já sei que eu estou falando do subjuntivo, porque pintou aí uma dúvida, ok? Em geral, essa flexão ocorre depois das expressões, como é possível que, talvez, tomara, que, olha só as expressões. É possível que, talvez, tomara que, e etc. Então, eu estou olhando ali. Eu achei ele na minha frase talvez eu vá na sua casa. Ela não deu certeza. Eu não dei certeza. Ele não deu certeza que vai na sua casa. Mas ele deixou, entre aspas, ali algo aberto. Aí você fica naquela assim, eu saio ou não saio? Se ele vier, se ele não vier. Ok? Exemplo. Tomara que eu faça uma boa prova. Ela tem certeza que vai fazer? Eu tenho certeza? Você tem certeza que iremos fazer uma boa prova? Não. Ela apenas está assim, tomara, ela está torcendo, mas ela não tem a certeza que ela vai fazer uma boa prova, ok? E o pretérito imperfeito do modo subjuntivo? Ele expressa um fato que poderia ter acontecido mediante certa condição. Poderia ter acontecido mediante aquilo ali. Não quer dizer que aconteceu ou que vai acontecer, tá? E essa condição é introduzida pela palavra se. Se o meu pai estivesse aqui, eu teria saído. Olha só. E o emprego desse tempo é acompanhado normalmente de outro verbo, flexionado no futuro do pretérito do indicativo. Aí volta aquilo que eu falei. Se
Se eu soubesse o assunto, faria uma boa prova. Então ele já está trabalhando junto com quem? Isso aí, junto com o futuro do pretérito. Se eu soubesse o assunto, faria boa prova. Como ele não sabia o assunto, ele não, com certeza não fez ou não fará uma boa prova, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro, tá? Esse futuro aí, ele já expressa um fato possível de se realizar, algo que pode acontecer, tá? Esse emprego é introduzido pelas palavras quando. Quando minha mãe chegar, farei as lições. Quando? E se mamãe chegar tarde ou atrasada, hein? Será que vai dar tempo de fazer a lição? Então, o que acontece? Ele é seguido de um verbo flexionado no futuro do presente do indicativo. Aí eu tenho aí, ó, uma frase. Se nós estudarmos juntos, aprenderemos melhor. E se não estudarem juntos? Não vão aprender melhor, né? Então, observa que esse futuro aí, ele também vai trabalhar com o futuro do presente. Ok, galerinha? E a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Eu deixo pra vocês um grande beijo e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!